Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. O tema de hoje é depressão, ansiedade durante e pós-pandemia. Quer saber mais? Então, vem comigo. Então, algumas pessoas não têm percebido, mas a pandemia tem colocado muitas pessoas em situações complicadíssimas quando a gente fala de situação emocional. Tem instalado tanto a depressão como a ansiedade. E isso é bem natural durante uma pandemia e até pós-pandemia. Olha só, desde que começou a pandemia, muitas pessoas, mas muitas pessoas andam preocupadíssimas com o quê? Se vão se manter no emprego, se vão para o home office e a empresa vai continuar funcionando ou vai falir, se os filhos não vão passar necessidade, se não vão contrair o vírus e automaticamente contraindo o vírus tem o risco o quê? Tem um grande radialista na cidade de Belo Horizonte, Eduardo Costa, que ele disse uma frase que ficou bem na minha mente, que o Covid-19 é algo como se fosse um avião e eles tentando trocar o pneu do avião no ar. Ou seja, muita gente não sabe o que fazer. Eu não estou aqui dizendo que não tem cura, ou se tem cura, se é para fazer isso ou aquilo. Eu estou dizendo uma realidade, é só você pesquisar e consultar o site da OMS, a Organização Mundial de Saúde, que estão sempre fazendo testes, estão experimentando medicamentos e outras coisas mais. Mas a solução real ainda não foi colocada para todos. Aí vem aquela situação, uma dose, duas doses, três doses, quarta dose, como vai ser isso aí? O importante é deixar bem claro que o que a ciência está buscando é a solução. Então, nós todos que estamos nessa situação de pandemia, nós temos que tentar pelo menos ajudar, pensando nos seus filhos, nos seus netos, não importa se tem boatos aqui, boatos ali. Faça a sua parte, use a máscara, porque em muitos estados brasileiros e em vários países já liberaram o uso de máscara. Mas se você tem medo, está temeroso, continue usando, faça a sua parte. Ou se você começar a sentir alguns sintomas, use a máscara para preservar outras pessoas. É claro que o grande problema está na situação do pânico. O pânico que se instalou em toda a sociedade, o medo. E este medo tem feito as pessoas ficarem com depressão e ansiedade. Por vários fatores. Muitos não estavam acostumados a ficar dentro de casa. Hoje tem que ficar dentro de casa. E com isso veio o quê? A síndrome da cabana. Que síndrome é essa? É a síndrome de ficar preso dentro de casa e depois para sair é uma dificuldade que você não imagina. Eu atendo pessoas aqui no consultório que estão com esta dificuldade. Ficaram tanto tempo em quarentena que hoje não conseguem mais nem ir à rua, comprar um pão, ir na padaria ou no supermercado. Estão totalmente apavoradas, mesmo com os índices caindo a cada dia mais de contágio. Aí veio a Ômicron, que foi uma variante um pouco mais leve, mas mesmo assim muitas pessoas continuam com aquela mentalidade de lá do início da pandemia. Está errado? Eu não posso dizer se está errado ou certo o comportamento dessas pessoas. No entanto, eu quero dizer para você que está me assistindo, tome muito cuidado com os exageros. Não podemos exagerar a ponto de ficar totalmente neurótico com a situação. A vida segue, a vida continue.
continue tomando seus cuidados, use máscara, álcool em gel, mantenha distanciamento se possível, mas não entre em paranoia, a ponto de talvez não querer ir no portão de casa, a ponto de não querer ir numa festa de um amigo ou de um parente, uma pessoa muito próxima. É só ir e manter o distanciamento e usando todos os protocolos que a OMS disponibiliza para cada um de nós. Mas essa situação, ela tem feito muitas pessoas entrarem nessa onda de problemas emocionais. Cresceu muito, muito mais do que você possa imaginar. Muitas pessoas vêm até o meu consultório e falam assim: Elias, eu comecei a sentir sintomas da ansiedade ou da depressão depois que começou a pandemia. No entanto, eu gostaria de deixar para você aqui uma prática que nós temos aqui no consultório com a terapia TRG, que é terapia de reprocessamento generativo. Na nossa concepção e dentro dessa terapia, nós colocamos a depressão da seguinte forma: depressão é acúmulo de pressão. Ou seja, você vai tendo pressão dentro da sua mente, vai tendo pressão, chega um momento que não aguenta mais, é como se fosse um balde de água, que ele vai enchendo de água e depois ele começa a derramar. Ou seja, você já vem com pressões desde a sua infância, com muitos fatores, pode ser com os pais, na escola, na adolescência, com o namorado, no casamento, e a pandemia veio talvez como a gota d'água que derramou este balde, essa água. Então a pessoa começou a ter crise, pode ser que se instalou uma crise, talvez um surto psicótico a partir da pandemia, mas a pessoa já tinha essas pressões dentro da mente. O que é a ansiedade? Nós chamamos a ansiedade de acúmulo de medos. Ou seja, você começa a pensar, será que eu vou conseguir me manter no emprego? Será que eu vou me contaminar e vou ser entubado ou alguma outra coisa ruim pode acontecer como sequelas? E esses medos vão só acumulando e você já traz medo da sua vida desde a sua infância também. Tem pessoas que quando eram crianças não dormiam com a luz apagada, ou seja, porque já tinha medo. Outros, os próprios pais colocam medo na criança, o bicho-papão vai te pegar, o homem do saco, não sei o quê, aquela coisa toda. E sabe o que acontece? Medos, vai só acumulando dentro da mente. Chega no momento que o balde enche, entorna e vira o quê? Uma crise de ansiedade. E a pandemia pode sim ter sido o gatilho para ativar essa crise em você. Porque você começa a pensar, ou seja, a pessoa que vive com ansiedade, ela vive no futuro. A depressão está mais ligada a pessoas que vivem no passado, ou seja, acúmulos de pressão, acúmulos de medo. Junta tudo isso aí a pessoa fica naquela situação. Veio a pandemia, muitos foram para o home office e começaram a pensar assim, eu não quero voltar para a empresa mais, porque eu não vou precisar de pegar mais ônibus lotado, no elevador aquele cara chato que fica contando aqueles casos lá que eu não quero ouvir, o meu chefe que fica pegando no meu pé e outras coisas mais. Aí a pessoa fica naquela síndrome da cabana, quer ficar dentro da sua cabaninha ali, não quer sair, não quer fazer mais nada. E com isso começa a se instalar ou apertar o gatilho tanto da depressão como da ansiedade. Eu estou dizendo dentro da pandemia, porque eu não considero que nós já saímos da pandemia. Quando sair da pandemia, também vai ter praticamente os mesmos problemas, porque nós iremos interpretar que a gente vai ser contaminado ou que a gente vai perder o emprego. O pai de família então fica desesperado com a ameaça de perder o emprego. E com a pandemia o que acontece? Começa a vir problemas econômicos tanto no país como no mundo inteiro. Não é só no Brasil que está se enfrentando problemas econômicos, é no mundo, porque a pandemia causa isso. E com isso a pessoa começa a ficar desesperada, o que vai acontecer? Aí quando tudo começa a ficar tranquilo, vem uma outra variante. Ou seja, a gente está sempre naquela sensação que só vai piorar.
E isso automaticamente vai trazer para você a depressão e a ansiedade. O que fazer nessas situações? Psicoterapia. Não tem outro caminho. A psicoterapia, ela vai poder lhe ajudar muito. Aqui no nosso consultório eu atendo muitas pessoas que estão com depressão e ansiedade devido à pandemia. E eu até falo com essas pessoas, o pós-pandemia vai ser a mesma situação. Tem que fazer tratamento. E nós temos aqui a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, que faz uma limpeza em questões de marcas emocionais ou traumas emocionais. Não tem nada a ver com lavagem cerebral ou algo sobrenatural. É uma terapia testada, eficaz e, detalhe, ela é breve em comparação a outras terapias que são convencionais. Então, se você está se sentindo depressivo, com ansiedade ou à beira de uma síndrome do pânico, vem aqui para o nosso consultório. Nós atendemos online em todo o Brasil e fora do Brasil. Ou seja, no conforto da sua casa. Você poderá se sentar onde você quiser, ao ar livre ou no seu quarto, e nós iremos fazer a sua terapia. Você vai ver que muita coisa vai mudar em sua vida. Então não se preocupe, vida que segue. Espero ter lhe ajudado e até o próximo vídeo. Um forte abraço.